estamos uma sequência de mensagens aqui, nem sei dizer quantas eu vou pregar neste tema, né? Mas estamos trabalhando aqui uma série de mensagens que nós chamamos de síndromes espirituais, que matam ou que causam dor e derrota. Uma síndrome é um estado doentio, caracterizado por um conjunto de sintomas e de sinais, né? Sinais e sintomas. E uma síndrome, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser tratada. Existem doenças de todo tipo, né, irmãos? Físicas, psicológicas, doenças mentais, essas são um pouco mais complicadas. Existem doenças crônicas, aquelas que o médico fala assim, essa não tem cura, você vai tratando e vai convivendo, você vai remediando, vai vivendo com ela aí. Tem doenças que são antigas, já de muito tempo, outras são mais novas, surgiram agora há pouco tempo. Tem doenças que são hereditárias, elas vão passando de geração para geração, elas vão passando de pais para filhos. E nós estamos falando aqui das doenças físicas em si. Nós estamos falando de algumas, né? Doenças espirituais, comparando com as coisas espirituais. E também estas provocam resultados terríveis. Queria frisar uma coisa aqui para o teu coração, em nome de Jesus. Com esta série de mensagens, não estou aqui acusando, nem chamando ninguém de doente. Apenas a gente intitulou essa série de mensagens, está trabalhando nesse sentido, algumas coisas como doenças espirituais que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. E também, irmãos, se você está plenamente servindo ao Senhor, plenamente curado, sarado, né? Plenamente saudável espiritualmente, então que você ouça essas mensagens, guarde ela no seu coração, para que você possa sondar seu coração de vez em quando e ver se algumas delas não estão te rodeando, querendo te pegar. Amém? Eu lembro quando a gente começa a ter um resfriadinho, parece que vai pegar uma gripe, a gente já corre cercar, né? Se for possível, já chupa logo uma dúzia de laranja, né? Toma uma vitamina C, não é assim, meus irmãos? Cerca, né? Eu não quero pegar esse bicho, não. Se cerca de alguns cuidados, então os espirituais também. Às vezes ela é para a pessoa saudável espiritualmente, para que ela vigie sua vida, para que ela observe, para que ela não caia em laços de Satanás e não deixe esse bicho te pegar, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18. Hoje, nós já falamos na primeira mensagem nós falamos da síndrome de Caim. Para quem não estava aqui, para quem não acompanhou, a síndrome de Caim é um emburradinho. Pessoa emburrada, né, irmãos? O que o levou a ficar emburrado, por quê? E o que isso trouxe de consequência para a vida dele? Foram terríveis. A síndrome de Caim era ficar emburrado. Depois nós vimos a síndrome de Balaão. Deus me guarde da síndrome de Balaão, meu irmão. A síndrome de Balaão era cegueira espiritual. Foi tão terrível que um jumento viu, um anjo do Senhor, um jumento viu uma coisa espiritual, viu algo espiritual que o profeta de Deus estava cego espiritualmente e não viu. Tão terrível, né? Deus nos guarde. Depois nós vimos a terceira da série, a síndrome de Miriam. Essa também é muito pesada, muito difícil, porque nós falamos da lepra espiritual. A lepra, ela tinha uma característica, ela mantinha a pessoa afastada do arraial. A pessoa não podia exercer a comunhão com o povo de Deus no arraial. Quantas pessoas que conhecem a Deus hoje estão leprosas espiritualmente falando, porque não conseguem congregar, não conseguem estar no meio do povo. Falamos sobre essa na terceira, e hoje nós vamos ver aqui
A síndrome de Saul. Foi esta que o Senhor colocou no meu coração por esta noite. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha, diz assim, olha. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia, Saul o reteve, ou seja, Saul segurou Davi ali com ele, perto dele, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi. Para quem não sabe, Jonatas, filho do rei Saul. O Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como sua própria vida. Amor de irmão, irmãos. Amor de filhos de Deus, pai como filhos de Deus. Tá? Verso 4: E Jonatas se despojou da sua capa que vestia e a deu a Davi, como também de sua armadura, e até mesmo sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi, onde quer que Saul o enviasse, ou seja, quando saía Davi ia para as guerras, ia guerrear conforme o pedido de Saul, né? Conforme a ordem de Saul, e era sempre bem sucedido. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamboris, com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, ou seja, era aquele tipo de canto responsivo, que uma virava-se para a outra, cantava uma frase, a outra então cantava de volta, como que respondendo aquela frase. Era esse o sentido aqui. Vou repetir o verso 7. As mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Verso 8. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares? Que lhe falta, senão só o reino? Então Saul já ficou aqui meio irritado, né? Espera aí, elas estão cantando que eu feri apenas milhares e que Davi feriu 10 milhares. Olha, não está faltando mais nada para Davi, só falta Davi então pegar a coroa agora, só falta Davi ser o rei agora. Verso 9: Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Verso 10: No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele não era tão bem sucedido, vendo então Saul que ele, Davi era tão bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Bom, Saul estava
completamente dominado, irmãos, por uma síndrome. Completamente dominado. É o que nós vamos ver então hoje, a síndrome de Saul. Aí na área da psicologia, eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou entendido nada de medicina, sou completamente leigo em tudo isso. Mas às vezes a gente dá aquela pesquisadinha básica, né, irmão? Só para conhecer, saber que existem algumas coisas por aí. E eu descobri que existe um transtorno de personalidade chamado de narcisismo. Alguém já ouviu falar? Narcisismo. Que tem essa síndrome, esse transtorno de personalidade, ela tem uma necessidade que ela carrega. Quem tem um transtorno, tem esse problema, ela tem a necessidade de ser admirada. Entenda, é uma intensa autoconcentração. E a pessoa que tem esse transtorno de personalidade, que tem esse narcisismo, que é narcisista, ela tem o seu, para ver se você me entende aqui, ela tem o si mesmo inflado demais. Ela se sente grande demais, ela se sente poderosa demais, ela se sente importante demais, de uma forma exagerada, né, irmão? Se você se sentir importante, não tem problema nenhum, porque você é. Pode crer, você é importante para Deus, você é importante para alguém, você é importante para o reino de Deus, você é importante para a igreja, você é importante para a tua família, você é importante para alguém. Mas aqui, quem é um narcisista, isso ele tem o seu eu inflado demais. E isso traz para essa pessoa até uma certa incapacidade de se relacionar. Por quê? Porque geralmente a pessoa que tem o seu eu inflado demais, ela tem uma falta de empatia, né? O que é empatia? É uma indiferença em relação a outras pessoas. Ela tem uma busca insaciável pelas suas próprias necessidades, sem se importar com o próximo. Ela tem uma opinião exagerada sobre o seu próprio valor. Ela tem uma grande preocupação em ser grandiosa. E às vezes isso também a leva ao exibicionismo. Essa ela tem uma conquista, ela quer exibir aquilo, por quê? Porque todo mundo precisa saber que ela tem uma grande conquista, todo mundo precisa saber que ela é o cara, né? Ele é o cara, ela é a tal. Então aí gera também isso, tá? Essa pessoa que tem o narcisismo, né, que carrega essa síndrome, ela tem uma sensação de direito e uma exigência de admiração constante e excessiva. E como eu já disse aqui, um certo exagero, né, em conquistas e talentos. Ela carrega consigo também uma dependência muito grande de afeto e de amor do outro, da outra pessoa. Como dizia o Baby lá da família Dinossauro, antigamente, sabe os desenhos aí, quando eu era jovem, né? Vai ter que me amar, vai ter que me amar, né? Lembra do Baby? Vai ter que me amar. E o narcisismo é assim. Para manter o sentido de si mesmo, ela depende muito desse afeto, desse amor das outras pessoas. Ela, para ter a sua autoestima, ou pelo menos para ter uma aparência de que ela é muito estimada, e isso também gera nela, no coração dessa pessoa, do narcisista, gera uma insegurança. Ela é uma pessoa insegura, sempre tem medo de algumas coisas, que aconteçam algumas coisas.
E nós vamos ver hoje a síndrome de Saul. A síndrome de Saul nada mais é do que o narcisismo espiritual. E eu convido você para a gente ver aqui com bastante calma aonde isso o levou, para onde isso levou Saul. Eu estava dizendo hoje de manhã para algumas pessoas que é muito pesada esta palavra desta noite, essa síndrome, esse problema aqui, é um problema muito pesado para a pessoa. Você vai ver com calma aqui quantos problemas isso acarretou na vida de Saul, quantas situações ruins isso gerou na vida de Saul. Então vamos ver com calma aqui aonde isso o levou, aonde o narcisismo espiritual o levou. Primeira coisa que aconteceu, o narcisismo espiritual levou Saul a perder a alegria, perder a paz. Queridos, acabou com a sua satisfação por uma grande vitória, uma vitória esplêndida, porque eles estavam comemorando a vitória sobre os filisteus. O que vocês acham que as mulheres estavam cantando? Por quê? Porque Davi havia derrotado aquele gigante Golias. Eles não era uma coisa pequena, era uma vitória muito grande para Israel, porque os guerreiros mais valentes de Israel, os homens mais fortes de Israel, inclusive o rei Saul, estavam todos encolhidos de medo, morrendo de medo. E aquele gigante Golias, ele se apresentava ali, dizia: me dá um homem, todo mundo corria, todo mundo se escondia. A Bíblia diz que os guerreiros de Israel estavam todos se escondendo. E Davi aparece ali, e na sua confiança no Senhor, ele se dispõe a pelejar com aquele gigante, e ele derrota aquele gigante na batalha. Todo mundo conhece o texto de Davi derrotando o gigante Golias. E daí, então, eles empregaram numa perseguição ao povo filisteu. Quando o povo filisteu percebeu que o seu campeão era morto, eles então, naquela batalha terrível ali, mas a situação apertou para os filisteus, eles fogem, são perseguidos. E você viu aqui que de vez em quando Saul ainda mandava Davi para uma batalha contra alguns filisteus, e Davi sempre voltava vitorioso. E neste ponto da história, irmão, nesse texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel estava todo feliz, os guerreiros de Israel estavam todos felizes, havia festa em Israel, havia danças, por isso que as mulheres estavam dançando, comemorando, havia uma grande comemoração em Israel. Imagine só, o rei de Israel, povo de Deus, o homem escolhido por Deus, não conseguia comemorar a vitória do povo de Deus. Você imagina uma coisa triste, irmãos? Imagine um crente, eu queria que você imaginasse isso. Imagine um crente que não consegue comemorar a vitória da igreja, que está com o coração amargurado por causa dessa peste espiritual. Acabou a igreja, irmão. A Bíblia diz aqui, no versículo 8, Saul se indignou muito, enquanto todo Israel estava comemorando Saul, enquanto todo Israel estava comemorando, dançando e cantando, Saul estava indignado. Coisa triste. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, diz aqui no versículo 18. 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. E estava ele indignado. Acabou a comemoração, acabou a festa. Escute uma coisa: se alguma coisa começar a querer te impedir, se um sentimento no teu coração começar a te impedir de você comemorar a vitória da igreja, irmãos, se cuida. Se cuida. Isso é sério? Isso não é brincadeira. Segunda coisa, para onde o narcisismo espiritual levou Saul. Olha, outra coisa séria, que só tem coisa pesada e séria, irmãos. O levou a suspeitar de um homem bom, suspeitar de um homem puro, de um homem sim. Davi, naquele momento, irmãos, era um homem sim.
simples, era um homem puro, era um homem correto, era um homem bem intencionado. E esse narcisismo espiritual levou Saul a suspeitar desse homem como um bom, correto. 1 Samuel 18:9 diz assim: daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Imagina, irmão, a pessoa caminha contigo e você olha para ela sempre com desconfiança, você não consegue mais confiar naquela pessoa, uma pessoa pura, uma pessoa simples, você não consegue mais confiar nela, você fica toda hora desconfiado daquela pessoa. Pois é, narcisismo espiritual estava levando Saul, levou Saul a isso. Mais um, o levou a receber um espírito maligno. Aí, 1 Samuel 18:10, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. Para quem é bem adepto de profecia, já vai escutando aí, tá? A profecia que o povo diz aí fora, né? A profecia que o povo diz aí, não é a profecia. Pessoas tomadas por espíritos malignos, às vezes profetizam. Problema, né? Você acha que uma pessoa tomada por um espírito maligno está profetizando de Deus, irmão? Coisa boa? É bom. É o que estava acontecendo aqui. Pode ler aí, 1 Samuel 18:10. Não estou inventando nada aqui, não. Só ler aí. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. Não era pelo Espírito Santo que ele estava profetizando. Vamos lá. Mais um problema. O levou, esse narcisismo espiritual, este eu inflado, o levou a intenções malignas, intenções de assassinar. No versículo 11 assim: Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei Davi na parede. Agora ele está decidido, eu vou matar Davi. Então leva ele a essas intenções malignas. O levou a ter sentimentos de medo sem causa. No versículo 12 diz: Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi. Ele se tinha retirado dele. Deus tinha se retirado de Saul e era com Davi. Irmão, você temer uma pessoa porque Deus é com ela, você acha que tem nexo isso aí? Você acha que é uma coisa simples, você passar a temer uma pessoa porque Deus é na vida dela? Não, uma pessoa que Deus é na vida dela, você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que gostar dela. Não, ao contrário com Saul. Saul passou a temer Davi. Então o sentimento de medo sem causa, o sentimento de medo sem sentido. Ele tinha medo que Davi fosse tomar o reino, mas Davi era o homem de Deus, Davi não ia fazer, Davi não aceitou colocar a mão naquilo que não era dele, ou que ainda não era o tempo de Deus para ele. A gente não precisa temer quando verdadeiramente uma pessoa é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus. Se for um homem de Deus de verdade, se for uma mulher de Deus de verdade, a gente não precisa temer esta pessoa, porque ela não vai praticar injustiça conosco, se ela for verdadeiramente uma pessoa de Deus. Mas o narcisismo levou a isso. O narcisismo espiritual levou Saul a afastar de si, afastar da sua presença os seus amigos mais valorosos, inclusive que poderiam lhe ajudar. Escute o verso 13, versículo 13, diz assim: pelo que Saul o afastou de si e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. Daqui a pouco você vai entender por que Saul fez dele o comandante de 1000 homens. Fez dele aqui, praticamente pode-se dizer, general. Porque se um centurião, que é considerado aí no militarismo de hoje aqui, quem dirige 100 homens é considerado um capitão, está na posição do capitão. Então para dirigir 1000, né, irmão? Dirige aí muita gente, né? Seria aqui praticamente um cargo de coronel, de general. Ele levou Davi. Aí você vai falar, mas então ele levou Davi.
o afastou de si. Ou seja, Saul disse assim: eu não quero esse camarada perto de mim. Não quero. Né? E ele criou situações para que Davi estivesse bem longe dele. Então ele fez Davi comandante de mil e tretorrelou. Ele pagava o quê? Ele pagava uma tarefa para Davi, dava algum tipo de guerra para Davi guerrear, para Davi sair de perto dele, para Davi não estar nem perto dele. Mantinha Davi ocupado longe dele. Antes, não sei se você lembra lá no texto, mas antes, Saul reteve Davi perto de si. Ele queria Davi perto de si. Então antes ele não deixou nem Davi mais ir para a casa do seu pai. Ele segurou Davi lá no exército para Davi ficar lá do lado de Saul. Agora ele cria situações para ter Davi bem longe. E o fato de ele, quando ele reteve quando Saul reteve Davi com ele, já era um traço da doença espiritual, pensando só em si mesmo. Ele não estava pensando no povo de Israel, ele não estava pensando em Davi, não, ele já reteve Davi com ele, já era um traço do seu problema espiritual, porque só pensava em si mesmo. Tudo gira em torno dele, tudo tinha que girar em torno dele. Então no verso 2 diz assim: desde aquele dia Saul reteve, não lhe permitiu voltar para a casa do seu pai. Isso aqui foi o que aconteceu antes. Ele reteve, segurou Davi. Por quê? Porque pensava em si mesmo, já era um traço da doença espiritual. Agora por essa doença, esse narcisismo espiritual está bem caracterizado na vida dele, já o está levando para os problemas, né? Então agora ele não quer mais Davi perto dele, ele afasta Davi. O que mais? Levou Saul, esse narcisismo espiritual levou Saul a um coração perverso, a ter um coração perverso, a maquinar as suas intenções malignas. Então veja bem, ele passou a intentar alguma coisa ruim para Davi, e ele passou a viver para isso, irmão, a viver disso. A preocupação de Saul, em primeiro lugar no coração de Saul agora era dar um jeito de eliminar Davi, era dar um jeitinho, ele queria ver Davi morto de tudo quanto é jeito. Então 1 Samuel 18, a partir do verso 17, diz assim: disse a Davi: Merabe, minha filha, te darei por mulher, guerreeis. Ele diz assim: apenas guerreie as guerras do Senhor. Pois dizia consigo, Saul, ele dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Então você viu porque que agora ele fez Davi comandante de mil e mandava Davi para as guerras? Era intencional, ele dizia: os filisteus vão matar Davi. Era com más intenções agora. Quando ele fala: eu vou te dar Merabe, a minha filha, por esposa, e você não precisa me dar dote, porque Davi ele disse: eu não tenho condições de dar dote, de pagar um dote pela filha do rei, eu sou um menino pobre, sou de uma família humilde. Aí o rei então manda um recado: o rei não quer dote nenhum, eu quero apenas que você guerreie as guerras do Senhor, apenas que você vá para as guerras. Mas a intenção dele era: já o filisteu atravessa ele com uma espada e eu fico livre dele. Essa é a intenção. Versículo 20, do capítulo 18 diz assim: Mical, a outra filha de Saul, Mical amava Davi, e isso anunciado ao rei Saul lhe pareceu bem. No verso 21 está assim: Saul disse: eu lhe a darei por esposa, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, né? E disse Saul: assim direis a Davi. Aqui é outra situação. Primeiro ele disse assim: eu vou dar Mical, minha filha, para ele vai estar casado com ela, quem sabe, né? Pensando nela, né? Casadinho de novo, né, irmãos? Quem sabe aí, pensando na vida, né? Na vida conjugal, pensando, né? Você não sabe aí, hoje tem criança recente, sabe como é que é a vida conjugal, né? Sabe como é que é gostoso aquele negócio? O que o rei Saul pensou? Ele vai dar uma distraída, ele vai ficar meio vulnerável, e é nessa que ele morre na mão dos filisteus. Ele vai estar lá na batalha, mas o coração já vai estar, ele vai estar pensando na esposa, novinha, né? E aí, essa era a ideia, né? Para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, vai servir de laço essa mulher, esse casamento, vai distrair o menino, né? Davi era jovem ainda. No verso 25,
Assim disse Saul, assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão sem prepúcio de filisteu. Quero dote não, vai lá, mata 100 filisteus e traz os prepúcios para mim. Pronto, está pago o dote para você se casar com a minha filha. Porquanto Saul, está escrito aí no versículo 25 do capítulo 18: porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Então, você imagina, irmãos, Davi, Saul, rei Saul, doente com esse narcisismo espiritual, só pensava nisso. Só ficava maquinando essas intenções malignas, o coração dele perverso, o narcisismo levou ao coração perverso. O levou também à inveja, o levou a desejar o que não é justo para si, o que era justo para outro. Escute, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi e a mim somente milhares. Meus queridos, para quem era justo o elogio naquele tempo, o elogio naqueles dias era justo a Davi. Foi Davi que teve coragem de enfrentar o gigante. Irmão, só aquele gigante que valia por 10 mil homens que as mulheres estavam cantando. Por quê? Porque aquele gigante botou o exército inteiro de joelhos lá, morrendo de medo, tremendo, escondido pelos cantos. Ninguém se arriscava. Então só aquele gigante. O elogio naquele momento era devido a Davi, não era devido a Saul. Então ele fica com inveja. Esse narcisismo levou ele para a inveja, o levou a viver uma mentira. O narcisismo espiritual levou ele a viver uma mentira, irmãos. A ser um filho do diabo. Você sabe, né? Não precisa eu falar que quem mente é filho do diabo. Foi Jesus que falou. É porque o diabo pega desde o princípio. Quando ele mente, ele fala do que lhe é devido, do que lhe é propício, porque é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. E Jesus falou lá para os camaradas lá, dizendo: vocês mentem, vocês são filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo, e ele é o pai da mentira. Então, o narcisismo espiritual levou a viver uma mentira, levou a ser filho do diabo. Olha o que diz 1 Samuel 18, 20 e 22. Diz assim: Saul deu ordem aos seus servos, dizendo: falai em segredo a Davi, eis que o rei se agrada de ti. Olha que mentira, o rei queria matar ele. O rei estava planejando dar Mical, sua filha, para que ela servisse como distração para ele morrer na guerra. E aí ele manda os servos dizer assim: vocês vão lá e digam para Davi, diga: o rei se agrada de ti, todos os seus servos te querem bem, agora pois consente em ser genro do rei. Saul queria ele na sepultura e não como seu genro. Isso aqui era uma armação mesmo. Então, mentira, né? Passou a praticar mentiras. Levou ele. O narcisismo espiritual levou Saul a sentir um ódio cada vez maior. Ódio, sabe? Olha o que diz aqui, 1 Samuel 18, 28 diz assim: quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi, que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Olha que palavra terrível. Só porque Deus era com Davi, se tornava cada vez mais seu inimigo. Verso 30: Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome era muito estimado. Escute, o pior de tudo isso é que quanto mais Saul odiava Davi, mais e mais Davi era amado. Coisa triste, né? Olha que ódio besta, coisa triste isso aqui. Levou Saul a ter seus filhos contra si mesmo. E pior ainda para ele, para Saul, porque seus filhos passaram a estar contra o pai, contra Saul e a favor de Davi. 1 Samuel 19, versículo 4, diz assim: Jonatas falou bem de Davi a Saul, dizendo: não peque o rei contra seu servo Davi, ele não pecou contra ti, seus feitos para contigo
têm sido muito bons. Olha aí, filho do rei Saul elogiando Davi, dizendo para o pai: o senhor está errado em perseguir ele, o senhor está errado em querer o mal dele, ele não te fez mal algum, ele só te fez o bem. Tá, pai Jonatas agora ficando contra o pai, por causa desse narcisismo espiritual. Versículo 11 do capítulo 19 aí. Mas Mical o avisou: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Ela avisou seu marido Davi. Verso 12: Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e escapou. Versículo 13: Mical tomou uma estátua, deitou-a na cama, pôs-lhe a cabeceira, uma pele de cabra, e ela a cobriu com uma capa. Então observe, Mical agora favorecendo Davi, trabalhando contra o pai. Ao que o narcisismo espiritual levou Saul? A ter sua própria família contra si mesmo. O levou a ter problemas com os seus servos. O levou a ter problemas com as pessoas que caminhavam com ele. As pessoas que queriam o seu bem, que estavam a seu favor, que estavam trabalhando para ele, duvidando. Por quê? Porque Saul agora passou a ficar duvidando, acusando. Estava delirando, irmãos. Coitado, dava dó de Saul, estava delirando mesmo. Sabe que às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não percebe tudo isso no texto bíblico? Acompanhe comigo aí, 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 7 ao 15. E disse Saul aos seus servos que estavam com ele: ouvi agora, ó benjamitas, por acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhos? O filho de Jessé é Davi. Por acaso ele vos dará terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas? Escute aqui, estava falando com seus homens, o que não estavam com ele, que caminhavam com ele, estava dizendo assim: vocês estão achando que ele vai dar carga elevada para vocês? Vocês estão achando que ele vai promover vocês a chefe? É isso que Saul estava falando com seus servos aqui. Acha que ele vai dar vinhas para vocês, vai dar terra para vocês? Versículo 8: para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doe de mim e me participe o ter meu filho sublevado, o meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então ele começa a acusar seus funcionários, a acusar os seus servos, a acusar os seus soldados, a acusar os homens que estavam com ele. Não, vocês também estão conspirando contra mim, porque nenhum de vocês teve a capacidade de vir aqui me avisar que meu próprio filho está conspirando contra mim. Não, vocês também estão trabalhando contra mim. Você vê, ele começa a fazer acusações, irmãos, para as pessoas que caminhavam com ele, para as pessoas que o ajudavam no dia a dia. Não é triste isso, irmãos? Imagine se você, eu queria que você se colocasse aqui no lugar de Davi, que você se colocasse aqui no lugar de um desses servos de Saul. Imagina que você caminha ao lado de alguém, que você ajude essa pessoa, que você serve essa pessoa, você faz sempre coisas a favor dessa pessoa, e essa pessoa de repente começar a te acusar, começar a duvidar do seu caráter, começar a dizer que você está trabalhando contra ela, começar a te acusar, dizer que você está conspirando contra ela. É fácil isso, irmão? Era o que Saul estava fazendo. O narcisismo espiritual estava levando Saul, esse eu inflado de Saul estava levando Saul a tudo isso. Estava delirando o homem, irmãos. Pensa que para por aí, irmãos? Não, o negócio é sério. O narcisismo espiritual levou Saul a suspeitar, a acusar erroneamente os sacerdotes do Senhor. As lideranças espirituais. Olha que coisa triste. 1 Samuel capítulo 22, a partir do verso 11, diz assim: o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote. Tem mais coisa escrita aí, eu estou lendo só o que nos interessa aqui. Manda chamar o sacerdote Aimeleque, isto é,
mandou chamar aos sacerdotes, não só a Emelec, mas aos outros sacerdotes também. Versículo 12, então ele diz para os sacerdotes, no verso 13: por que conspirastes contra mim? Por que vocês ajudaram o filho de Jessé? Por que vocês deram a ele pão e espada? Vocês alimentaram ele, deram uma espada, armaram ele. Por que vocês consultaram por ele a Deus? Consultaram a Deus em favor dele, para que se levantasse contra mim e armar ciladas? Olha aí, Saul agora, por causa desse narcisismo espiritual, estava acusando os sacerdotes. Até aqui ele estava só acusando. Mas você pensa que parou por aí? Não, ele fez pior do que acusar os sacerdotes. Essa doença espiritual o levou a ferir, a assassinar os homens de Deus, os líderes espirituais. Os sacerdotes eram aquele que intercedia por eles. 1 Samuel capítulo 22, versículo 18, diz assim, ó: e disse o rei a Doeg: vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. E virou-se Doeg e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Meu Deus do céu! Olha onde o narcisismo levou o rei Saul. Não acabou por aí não. Paramos por aí não. Levou ele a andar pelos desertos, a andar pelas montanhas, por lugares difíceis, a sofrer à toa, com guerras e perseguições tolas e sem sucesso algum, que não levam a lugar nenhum. Sabe aquele sofrimento bobo, aquele sofrimento à toa, que não leva a lugar nenhum. Aliás, se tiver que levar para algum lugar aqui, vai levar para o inferno. Esse narcisismo espiritual levou Saul a isso, a sofrer à toa, andar pelos desertos. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, diz assim, ó, presta atenção: e Davi ficou no deserto, Davi ficou em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa do deserto. Então não era só deserto, todo mundo aqui sabe, não precisa nem eu falar, todo mundo aqui sabe que deserto é lugar quente de dia, quente de dia, difícil. Se é deserto é porque tem pouca água, é um lugar árido, seco, difícil. Deserto é um lugar difícil. Região montanhosa, imagina um deserto numa região montanhosa, ou seja, né? É muita ladeira para subir, é morro, é monte, é caverna que se esconde, porque se tem morro, tem caverna, e assim vai, irmãos. Tá? Então diz aqui: Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa do deserto de Zif. E agora o que diz aqui? E Saul, versículo 14 do capítulo 23 de 1 Samuel, diz: e Saul o buscava todos os dias. Ou seja, Saul ficava procurando Davi, andando, sofrendo naqueles desertos, sofrendo naquela região montanhosa, atrás de Davi. Para quê? Sem sucesso algum. Mas a Bíblia diz: porém Deus não me entregou na sua mão. Então uma batalha à toa, o narcisismo espiritual levou ele a uma batalha à toa, a um sofrimento desnecessário. Imagina o gasto financeiro, ele mantendo, pagando os soldados que estavam com ele. Você pensa que guerra não tem custo, irmão? É mantimento, transporte, logística. Mas ele dizia assim: não era só a pé não, tinha que levar as mulas, tinha que levar cozinheiro, tinha que levar comida, tinha que levar armamentos, munições, escudos. Uma mobilização para uma guerra não é uma caminhada só não, sem nada carregando não. E ele levava esses homens, perdendo o tempo precioso da sua vida, e levando consigo os outros a sofrer com ele, uma coisa que não serve para nada. O narcisismo espiritual levou Saul a valorizar e a bendizer os homens errados. Coisa triste, irmão, quando alguém está elogiando a pessoa errada, quando alguém está dando valor para quem não merece valor. Coisa triste, irmão. Se você tiver coragem,
tiver coragem, eu desafio você, levanta a tua mão e diga assim: Deus me guarde de valorizar quem não presta. Se você tiver coragem, Deus me guarde de elogiar quem não merece elogio. Deus me guarde de elogiar quem não merece elogio. 1 Samuel 23:19, a partir do 19, diz assim: então subiram os efeus a Saul, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes e olhos? Agora, ó rei, verso 20, desce apressadamente, conforme todo desejo da tua alma. A nós nos cumpre entregar Davi nas mãos do rei. Olha aí, esses camaradas aqui não era gente boa não, irmão. Isso aqui era aquele tipo de gente que não vale nada. É aquele tipo de gente que estava de olho nos favores do rei, fica bem com o rei. Sabe aquele tipo de gente que faz qualquer coisa para se dar bem? Todo mundo sabia, Israel, todo aquele povo da cercania sabia que Davi era justo. Até os filhos do rei Saul sabiam que Davi era justo e que Saul estava errado. Todo mundo sabia que Davi não estava errado, que Davi era um homem justo, que Davi era um guerreiro fiel, um homem fiel. O povo de Israel sabia disso. Então esse tipo de gente que encostava em Saul, dizia: ó Saul, eu sei onde ele está, eu te levo lá. Era aquele tipo de gente interesseira, aquele tipo de gente sem vergonha, aquele tipo de gente que faz qualquer coisa para se dar bem, que se vende para se dar bem. Você está entendendo? Agora escute. Então, versículo 21, então disse o rei Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Era a mesma coisa que Saul dizia assim: ah, benditos são vocês, seus traíras, vocês são benditos. Ah, para com isso, irmão. Vem dizer quem não presta, vem dizer quem está errado, quem está fazendo coisa errada. Não para por aí não. O narcisismo espiritual levou Saul a se descuidar-se de proteger a sua própria casa, de proteger o seu povo, de proteger a sua terra. Você percebeu isso na leitura aí? Não, eu não li tudo, eu li essa história desse eu inflado de Saul aqui, ela caminha, irmãos, até o capítulo 31, se não me falha. Até o desfecho. Perseguindo Davi até o desfecho. Escute, 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 26, diz assim: e Saul ia de uma banda do monte, e Davi e seus homens iam da outra banda do monte, e Davi se apressava para escapar de Saul. Saul e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens para os prender. Versículo 27, então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Percebeu? Nessa busca louca, nessa vida louca de Saul, perseguindo Davi de forma injusta, por causa do seu ego, porque as mulheres cantaram, elogiaram Davi, não elogiaram eu. Porque cantaram que ele feriu 10.000 e eu apenas 1.000. Não, está sério. Por causa disso que embrenha nessa perseguição aqui, ele se descuida até da sua casa. Quando ele está lá correndo atrás de Davi, uma coisa injusta, os filisteus estavam invadindo Israel, estavam invadindo sua casa. Aí no versículo 28 diz: pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, teve que dar um tempo, vai dar a impressão que agora aprendeu, né? Agora quem sabe ele para, né? Parou nada. Esse narcisismo espiritual levou Saul a ignorar as derrotas que ele estava tendo nesse negócio. Levou ele a ignorar a vergonha que ele estava passando. Levou ele a ignorar os avisos de Deus, prosseguindo com aquela loucura dele. 1 Samuel capítulo 24 agora, a partir do verso 1, diz: quando Saul voltou de perseguir os filisteus, ele abandonou perseguir Davi, vai acudir a terra lá, porque enquanto ele estava atrás de Davi, os filisteus estavam destruindo a casa lá. Aí ele volta, quando deixa Davi um pouquinho, volta para lá. Aí pensar, agora ele para com essa bobagem? Não, está aqui. Quando voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras monteiras. É coisa triste, irmão.
Ele não estava ignorando, ele ignorou as derrotas, a vergonha, que até só passava vergonha, irmão, mas não adianta, não aprender, continuar. Narcisismo espiritual levou Saul a ter a mão de Deus contra si mesmo, a ter a mão de Deus contra ele. Você tem ideia do que uma doença espiritual dessa pode provocar na vida de uma pessoa? 1 Samuel, capítulo 26, versículo 11, a partir do 11, diz assim: o Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. É Davi falando, tá? Agora toma a lança que está à sua cabeceira e a pilha d'água e vamos. Ou seja, Davi, ele conseguiu encurralar Saul. Saul estava perseguindo ele e ele só fugindo. Daqui a pouco vem a brisa Davi e fala assim: irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui. A coisa estava tão ruim para Saul, estava tão feia, estava tão vergonhosa para Saul, que eu vou desafiar você. Você lê a Bíblia, você sabe o que Saul estava fazendo quando Davi, quando ele foi pego de surpresa? Teve uma hora, quando ele corta um pedaço do manto de Saul, sabe o que Saul estava fazendo? Estava fazendo cocô. Tem cabimento às vezes. O cara pode ver que você vai ver. Estava fazendo cocô. Primeira vez que Deus entregou ele na mão de Davi. Aí Davi fala: eu não vou estender minha mão contra Saul. Olha, vai no meio do povo, eu não vou estender minha mão contra Saul. Longe, Deus me guarde. Davi era justo. Davi só corta um pedaço lá do manto e vai embora. Depois ele grita de novo. Aí mostra. Agora é a segunda vez. Essa aqui é a segunda vez. A segunda vez que Davi teve Saul na sua mão. Então, ele conversa com o seu moço ali, com o seu soldado. O soldado queria atravessar Saul com a espada. Davi fala assim: que o Senhor me guarde que eu estendo a mão contra o ungido do Senhor. Agora toma a lança que está à sua cabeceira, pega a espada de Saul, pega a bilha d'água e vamos embora. Versículo 12: tomou Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e se foram. Ninguém houve que o visse, e nem soubesse, e nem que acordasse, porque todos estavam dormindo. Agora lembra que eu estou ensinando aqui o seguinte: que essa loucura, essa doença espiritual de Saul, levou Saul a ter a mão de Deus contra ele. Tá? Olha o que diz aqui no final do versículo 12: não houve ninguém que acordasse. O exército de Saul, ele estava com 3.000 homens escolhidos, tá? Perseguindo Davi, 3.000 homens escolhidos. Se não me falha a memória, Abner era o comandante, se não estou enganado. E Davi pega a bilha d'água, toma a espada de Saul. Nenhum soldado de Saul acordou. Ninguém estava de sentinela, irmão. Você vê, olha. Sabe por quê? Porque Deus estava pesando a mão contra Saul. Olha o que diz aqui no final do verso 12: não houve ninguém que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Pode conferir aí 1 Samuel capítulo 26, no final do versículo 15. Essa loucura dele, essa doença espiritual levou Deus a estar contra ele. Deus agora estava trabalhando contra essa doença. Levou ele a um distanciamento de Deus. 1 Samuel 28,15: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Aqui foi quando ele buscou a necromante. Sabe o que é a necromante? É aquela que consulta os mortos, que na verdade não consulta mortos, consulta espíritos malignos, né? Então, aí lá, o diálogo do espírito lá com ele: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Olha a coisa triste. Para ele é que se afastou de Deus, irmãos. E já não me responde, ou seja, Deus não responde mais. Deus não atendia mais a oração de Saul, nem por profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Presta atenção: Saul agora estava perdido, Saul estava sem rumo, Saul estava sem saber o que fazer. Por quê? Por causa dessa loucura. O levou a derrota e a vergonha, a derrota completa agora, e a vergonha, né? Perder seus guerreiros, suas guerras, e o levou. Esse narcisismo espiritual levou Saul ao suicídio.
Numa guerra, né? 1 Samuel, capítulo 31, verso 1, diz que os filisteus então apertam contra Saul, contra seus filhos. Agora ele não tinha mais Deus a seu favor. Eles mataram Jonatas, seu filho, né? Mataram seus filhos e mataram Jonatas. E a Abinadab e a Malquizua, né? Também filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul. Os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Alguém acertou uma flecha em Saul, mas não estava morto ainda não. Pelo que disse ao Saul, ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não vença esse circunciso e me atravesse e escarneça de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, vendo pois o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Está aí, narcisismo espiritual. Eu inflado, eu sou importante, eu sou grande, eu mereço, eu tenho que ser o centro das atenções, eu que tenho que ser elogiado. Não, elogiar quem, irmãos, tem que ser elogiado quem é digno de elogio. Se eu não sou digno de elogio, irmãos, Deus não vai permitir. Deus vai testar o crente, vai provar o crente, irmãos. Se eu estiver no caminho certo, a hora chega. Se eu estiver no caminho certo, a minha hora chega. Eu não preciso querer o que é do outro, eu não preciso querer o elogio que é do outro, eu não preciso querer a glória que é de outro. Não é justo. Sabe o que é mais triste disso tudo? É que durante toda essa vida louca aqui, por causa desse narcisismo espiritual, Saul nem se deu conta do mais importante de tudo. Sabe o que era o mais importante? Nessa relação Saul-Davi, sabe o que era mais importante? É que Davi, eu vou falar na linguagem futebolística, Davi era o melhor atacante que existia na época. Não tinha um atacante como ele, irmão. Todos os times, todos queriam Davi no seu time. Todos queriam Davi. Davi era realmente um homem de Deus. Davi não tinha altas pretensões. Davi sabia esperar o tempo de Deus. E sabe o que Saul não se deu conta? Que Davi jogava no seu time. Davi jogava no time de Saul, e Saul não se deu conta disso. Davi jogava no time de Deus, e Saul não se deu conta disso. Mais importante, irmãos, o negócio é tão forte que Deus entregou Saul 2 vezes na mão de Davi. Deus pôs o perseguidor na mão do perseguido, sabe? Nas 2 vezes. Sabe o que aconteceu nas 2 vezes que Deus pôs Saul na sua mão? Davi propôs para Saul que era justo. Eu sou teu servo, por que você persegue teu servo? Sabe, mas o narcisismo espiritual, né, tapou, cegou completamente, acabou com a vida de Saul. 1 Timóteo 26, 22 está assim: Davi respondeu: eis aqui a lança, eis aqui tua lança, eis aqui a pilha d'água. Venha cá um dos seus soldados e leve-a de volta. Davi não quis nem ficar com a espada dele. Davi só mostrou: ó, está aqui tua espada, está aqui tua pilha d'água. Cadê? Gritou para o comandante lá: cadê? Você não está guardando a vida do rei, não? Você está cuidando da vida do rei, não? E aí o que Davi diz? Mande um aqui buscar ela, mande um soldado aqui me buscar. E Davi diz no versículo 23: o Senhor, porém, pague a cada um com a sua justiça, e pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi se comportou como um servo, embora já tivesse sido ungido para ser rei de Israel, no lugar de Saul. Mas Davi não queria, não. Antes da hora não, eu te dar a vida do rei, não. Davi o respeitava muito. E Saul, com essa síndrome espiritual, com esse narcisismo espiritual, morreu ignorando tudo isso.
Olha como está do teu lado, aí pergunta para ele, fala, um remédio, pastor. Se nós estamos falando de um problema de saúde espiritual, tem que falar do remédio, né, irmão? Quem está com pressa aí, diga amém. Diga amém. Bom, primeiro remédio, irmãos, preste atenção, preste bastante atenção. Primeiro remédio contra essas doenças espirituais é o que um pastor meu me ensinou durante 2 anos e 7 meses que ele foi meu pastor. Vamos aprender com os erros dos outros e não com nós. Vamos aprender com os erros de saúde. Então, irmãos, primeira coisa, examine o seu coração periodicamente. Examine o teu coração, mas examine a luz. Escute aqui, não é a luz da palavra de Deus só. É muito simples a gente falar dessa maneira. Examine o seu coração. Eu tenho que examinar o meu, você examina o seu. Examinemos o nosso coração. Escute, a luz da palavra da cruz. Palavra da cruz. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se ainda permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Então, a primeira coisa, irmão, a gente precisa se examinar. A gente precisa examinar o nosso coração. E escute um conselho que eu vou te dar: examine com cuidado. Cuidado. Jó perguntou certa vez aos seus amigos, Jó capítulo 13, versículo 9. Tudo iria bem, olha a pergunta que Jó fez para os seus amigos, olha. Tudo iria bem se ele os examinasse, se Deus os examinasse. Tudo iria bem se Deus te examinasse. Está tudo certinho se Deus te examinar? Eu pergunto para mim, está tudo certinho se Deus me examinar? Foi isso que Jó falou para os seus amigos. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Então examine o seu coração, mas examine com cuidado. Se nós não fizermos, se nós não examinarmos o nosso coração com cuidado, Deus fará isso e Ele vai dar a recompensa. A recompensa que nós merecemos. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, se eu não examinar, Deus vai examinar meu coração, Ele vai me pagar, Ele vai me recompensar de acordo com a minha obra, de acordo com a minha conduta. Examinemos os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque eles sempre nos estão levando para algum lugar. Todos os caminhos, o povo aí fora que não conhece a Deus, tem o costume de dizer assim: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. Não, mentira. Só Jesus leva a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, mas todo caminho te leva para algum lugar. Para onde aí já é uma outra situação. Então examinemos os nossos caminhos. Provérbios capítulo 5, a partir do verso 21 diz assim: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todos. Verso 22: quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado ele será detido. Ele morre, versículo 23, ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura ele anda errado. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Exatamente o que aconteceu com Saul. Saul não parou, não examinou o seu caminho. Vamos aprender com os erros de Saul. Esse é o maior remédio. Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o normal. Não tenha de si mesmo. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3. É Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não vai nunca se dar bem na igreja batista. Quem tem birra de Bíblia, não é chegado em Bíblia, eu gosto de Bíblia. Aqui na igreja batista a gente vai falar sempre a Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 3 diz assim: pela graça, o apóstolo Paulo está dizendo: pela graça que me foi
cuidado, eu digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente. Quando eu vou pensar sobre mim, irmãos, eu tenho que pensar com sobriedade, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Será que eu sou tão bom assim? Será que eu sou mesmo tão merecedor assim? Será que eu sou mesmo o centro das atenções? Será que sou eu mesmo que tenho que ser elogiado? Será que é eu mesmo que tenho que ser paparicado? Será que tudo gira mesmo? É só em torno de mim? Não existe uma coletividade? Será que é só eu que estou sempre certo? Será que as coisas sempre têm que acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser? Será que eu preciso mesmo desse narcisismo espiritual? Será que as atenções todas têm que estar voltadas só para mim? Eu tenho que pensar isso. Não, eu não posso ter de mim mesmo um conceito mais alto do que convém. O remédio é: seja humilde. A Bíblia diz que é o homem, um vapor que logo aparece, logo já se desvanece. Não é isso que a Bíblia diz sobre nós? Quem era Saul? Para achar que tudo tinha que girar em torno dele, que só ele podia ser elogiado. Mateus capítulo 23, verso 11 diz assim, mas o maior dentre vós será vosso servo. Verso 12, qualquer pois que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, amados, vamos ser humildes, sejamos humildes. Esse é um remédio contra esse narcisismo espiritual. Cuidado, eu digo a vocês, cuidado com os sentimentos do teu coração. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração, ele é terrível. Às vezes o nosso coração é perverso, às vezes o nosso coração nos engana. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso, quem o poderá conhecer? Verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. Você já se deu conta de que Deus prova o teu coração? Deus prova o teu coração. Então, sejamos humildes. Vamos ter cuidado com o sentimento. Escute, irmãos, em nome de Jesus, eu vou falar isso para você por experiência própria, isso já aconteceu comigo. Nem todo sentimento que nós temos, mas eu estou sentindo, pastor, mas eu estou sentindo isso. Irmãos, nem todo sentimento que nós temos é justo. O sentimento que Saul estava tendo não era justo. Nem todo sentimento que nós estamos tendo é bom. Tem coisas que nós estamos sentindo que não é bom. Nem todo sentimento nos trará bênçãos. Não trouxe para Saul. Algumas vezes, quando estamos tristes, nós precisamos ver se é justo essa tristeza que nós estamos sentindo. Ah, pastor, eu estou muito triste. É justa a tua tristeza? Tem hora que não é. O que Jonas estava sentindo em relação aos ninivitas não era justo diante de Deus. O que Saul estava sentindo aqui não era justo. Quantas vezes eu me peguei triste? Sabe que remédio que eu usei, irmãos? Eu comecei a avaliar. Pensei, peraí, estou triste por quê? Será que eu tenho razão para estar triste? Você quer motivo para estar alegre? Você quer que eu comece a enumerar aqui alguns motivos para você estar alegre? Vou começar com um. Onde você está agora? Onde você está agora, irmão? Responda. Onde você está agora? Na igreja. Na casa de Deus, num culto. Isso não é motivo para estar alegre? Onde você poderia estar agora? Poderia estar no hospital, deitado lá, com as duas pernas gessadas para cima. Quantos não estão? Ah, pastor, está difícil pagar o aluguel. Vai lá ver quanta gente está morando debaixo da ponte, se cobrindo no fio com um jornal. Não sabe o que é um chuveiro de água quente. É mais motivo para celebrar? Muitas vezes a nossa tristeza não é justa. Muitas vezes o nosso sentimento não é justo. Eu estou terminando já, tá? Se alegre! Os que se alegram. Isso é um remédio, irmãos, para evitar o narcisismo espiritual. Se alegre com a vitória do teu povo. Se alegre com a vitória de alguém que você ama. Se alegre.
Olha lá, Romanos 12:9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Verso 10: amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira dar a honra para outro do que receber a honra para si. E o narcisismo espiritual quer que só eu seja, só eu que tenho que ser honrado, eu que tenho que ser honrado, eu que tenho que ser... Não, dividir essa honra aí. Vamos dar honra para outra. A Bíblia diz aqui, irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira honrar os outros do que ser honrado. Isso é remédio. A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Verso 14: abençoai aos que vos perseguem. Não foi o que Davi fez? Saul estava perseguindo Davi. Saul perseguindo Davi. Quando Davi teve 2 vezes Saul nas suas mãos, o seu perseguidor, ele preferiu abençoar do que tirar a vida de si. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Escute, irmão, era hora de Saul estar comemorando lá com Israel a vitória que eles tiveram sobre os filisteus. Não, está lá choramingando, está lá brabinho, está lá buscando vingança, está lá querendo destruir Davi, está lá com essa loucura tudo. Era hora de ele estar alegre, irmão. Ele ignorou a hora de se alegrar. Irmão, saiba entender os tempos, saiba entender quando é hora de estar alegre, irmãos, quando é hora de celebrar, quando é hora de festejar. Se é para chorar, chora com os que choram. Se é para chorar, vai ver a dor do outro, ver a situação do outro. Quando você vê o outro na vida toda lascada, desesperado, doente, então vai lá e chore com ele, ore com ele, chore com ele. Mas se alegra com os que estão alegres, irmão. Talvez a vitória não foi sua desta vez. Não é todo dia que a vitória é nossa, mas essa era de Saul também. Essa vitória era de Saul também, mas ele não estava conseguindo se alegrar nem da vitória dele, irmãos. Que dirá dizer que um homem igual Saul se alegra com a vitória do teu próximo, se alegra com a vitória do teu irmão. Fica feliz quando você vê teu irmão sendo abençoado, quando teu irmão recebeu uma promoção, se alegre com isso, irmão. Não ambicioneis, versículo 16, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos nas humildes. Foi aqui que o coração de Saul o traiu. Quando ele mencionou, ele era o rei, o que mais que ele queria, irmãos? A coroa estava na cabeça dele. Irmãos, como é triste, tem pessoas que estão com a coroa na cabeça, estão reclamando e acham que não está bom. Tem muita gente que queria estar no teu lugar. Tem muita gente que queria ter tua casa. Às vezes aquela casa que você reclamou, muita gente queria ter. Aquela esposa que você reclamou, porque minha esposa é isso. Tem muita gente que está chorando, lutando para ter uma esposa e não está conseguindo. Aquele teu filho que dá trabalho, tanta gente estéril está chorando, falando: Senhor, me dá alegria de ter um filho. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Aquele teu emprego que às vezes tira um pouco a tua paz, aquele teu emprego que às vezes te emperreia um pouquinho. Quanta gente desempregada, desesperada, irmãos. Amanhã é segunda-feira, tem gente que está desesperada, não sabe o que vai fazer amanhã. Então aprenda a se alegrar, irmãos. Foi aqui que o coração de Saul o traiu. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria ela vai guardar no nosso coração. Porque a alegria ela nos leva à ação de graça. Quando a gente está alegre, a gente passa a agradecer a Deus, sabe? Isso vai trazer paz, é uma reação em cadeia. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 4, assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. O que é se regozijar? É saudade de alegria, é estar feliz. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Saul ansioso pelos desertos, querendo matar Davi. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Você não está concordando com alguma coisa? Não fica aí correndo atrás, perseguindo ninguém, não deixa essa doença espiritual aqui, esse narcisismo espiritual te pegar, não. Vai orar a Deus. Se você acha que alguma coisa não está justa, que alguma coisa não está correta, vai para o joelho, vai orar e falar com Deus. Ele diz aqui que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, mas com ações de graças. O que é ação de graça? É coração agradecido diante de Deus. Diz aqui no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Faltou isso para Saul. O coração dele ser guardado. Faltou isso para Saul. É o último slide.
Para encerrar, vamos aprender com os erros de Saul. Pense em coisas boas. Ocupe seu coração com coisas boas. Para de ficar martelando e pensando em porcaria. Começa a pensar em coisa boa. Para de ficar pensando em vingança. Para de ficar pensando no que os outros fez para você. Para de ficar pensando que aquilo foi injustiça. Por exemplo, se eu fui injustiçado em alguma coisa, não adianta eu ficar lá martelando a semana inteira. Eu fui injustiçado e agora? Não adianta do quê? Resolve do quê? Se a injustiça já aconteceu. Mesmo que seja justa, né, que foi mesmo uma injustiça, já foi, não tem mais jeito de voltar atrás. Então, para de ficar pensando nisso, começa a pensar em coisa boa, ocupe o seu coração com coisas boas. Isso é maravilhoso. Não devemos ficar pensando asneiras como Saul. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que não é mal falado, entendeu? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Traduzindo, pratique o que você aprendeu nesta noite. Quem aprendeu algo precioso nesta noite, diga amém. Amém. Se coloca de pé,